Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É um prazer poder estar gravando esse vídeo para você. E através desse vídeo eu quero compartilhar e também deixar registrado e compartilhar com você a leitura do capítulo 30 de Gênesis. Isso mesmo, capítulo 30 de Gênesis. Eu quero te fazer um convite. Eu sou o pastor Geraldo Magela e esse é o objetivo, é o que Deus colocou no meu coração de ler a palavra de Deus audivelmente, gravar os vídeos para que possa chegar até os confins da terra, cumprindo aquela palavra, a palavra de Deus, que é anunciar o evangelho. Então, juntos, eu e você, podemos fazer isso. Sabe como? Dá um like aí, se inscreva no meu canal e juntos, eu e você, vamos divulgar a palavra de Deus. Hoje a leitura é o capítulo 30 de Gênesis e vamos de leitura? Vamos lá? Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Lia e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: aqui está minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. E aí Raquel disse: o nome deste menino será Naphtali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa para Jacó, deu sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Lia disse: que sorte, esse menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Lia disse: como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz, porque por isso o menino se chamará Aser. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Lia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Lia respondeu: será que você acha que tomaram o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca? Você me dá as ervas e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Lia foi encontrar-se com ele e disse: esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as ervas que meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Lia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Lia disse: esse menino se chamará Isacar, pois Deus me compensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois, Lia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos. Por isso, ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Lia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos.
que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu o pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro, será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu quem roubei. Labão concordou, dizendo: está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles. E se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem, e Jacó ficou cuidando dos animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeiras e de plátano, e descalcou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-os dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das aves na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas, na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Aleluia, glória a Deus, belíssimo capítulo, e são 43 versículos que nós podemos esboçá-los da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo 13, os outros filhos de Jacó. Do versículo 14 ao 25, a disputa entre Lia e Raquel. Versículo 26 ao 30, o reconhecimento de Labão. Versículo 31 ao 35, um novo acordo. E do versículo 36 ao 43, a riqueza de Jacó. Bem, em Gênesis 30, nós vemos a continuidade da geração dos filhos de Jacó. No versículo 29, nós vamos ver ali que ele teve então 4 filhos com Lia. Já no capítulo 30, nós vamos ver os filhos que ele teve com as 2 concubinas e com Raquel. É importante notar que tanto Abraão, Isaac e Jacó tiveram esposas com dificuldade de gerar filhos.
e a promessa que se tornaria uma geração de nação. Deus é Deus, ele faz isso, viu, irmãos? Você vê, tanto Abraão quanto Isaac e Jacó tiveram mulheres estéreis, e Deus tirou a esterilidade dela. Ou seja, a dificuldade atingiu exatamente um ponto vital no cumprimento da promessa, para testar as dependências deles. Por que Deus fez isso? Para que realmente eles se tornassem dependentes de Deus. Não pela força dos seus próprios braços, não pelo seu querer, mas somos dependentes de Deus. É assim que Deus faz. Analisando cada um, percebemos que Abraão seguiu a sugestão de Sara e teve relações com Agar, para que o patriarca finalmente tivesse um filho e a promessa fosse cumprida. Mas isso não agradou a Deus. Lógico, Sara, ou Sarai, não teve a paciência de esperar o tempo de Deus. Então o que ela fez? Nós vimos aí. Ela pegou sua egípcia Agar e Abraão, dorme com ela que vai gerar um filho, e gerou Ismael, que é o descendente de todo o povo árabe que mora lá naquela região lá do Oriente Médio. Então todo o povo árabe, descendente de Ismael, filho de Abraão com Agar. Isaac agiu de maneira diferente. Ele orou a Deus e o Senhor abriu a madre de Rebeca. Ou seja, o filho de Abraão, ele agiu de maneira diferente. Ele orou ao Senhor. Jacó seguiu a estratégia de Abraão e teve relações com as servas de suas esposas para que tivesse filhos. Ou seja, o neto, Jacó, que era neto de Abraão, o que ele fez? Ele seguiu, ao invés dele seguir a direção do pai que orou a Deus para abrir a madre de Rebeca, ele agiu como seu avô. Esse era uma prática aceita na época, mas não significava que fosse aprovada por Deus e trazia consigo várias consequências. Quando finalmente Raquel conseguiu engravidar, Jacó já havia gerado filhos em uma serva Bila, e agora ela tinha de conviver com todos eles. Por isso, é mais sábio depender de Deus e esperar pelo seu agir. O Senhor é bom. E suas intervenções em nossas vidas têm o objetivo de nos abençoar, não causar dano. O desejo de Jacó. Após o nascimento de José, Jacó decidiu deixar as terras de Labão e voltar para Canaã. Quando soube, Labão o pediu que ficasse, pois tinha percebido que Deus o abençoava por causa de Jacó. Jacó concordou com condições impostas por ele e se tornou ainda mais rico, porque Deus o abençoou grandemente. Depender de Deus e seguir suas estratégias são o melhor plano de vida que o ser humano pode ter. Não há ninguém como o Senhor. Qualquer um que estiver disposto a ouvi-lo viverá grandes coisas. Aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não deixe de ler a palavra e de meditar na palavra dia e noite, como foi a instrução de Deus a Josué. Medite, leia, medite, estude a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai continuar a falar com você, em nome de Jesus. Então, um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, onde estarei lendo e gravando e compartilhando com você a leitura de Gênesis 31. Um grande abraço.